Nada Pessoal, com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigas e amigos, internautas do pnbonline.com.br. Está começando mais um programa Nada Pessoal. E hoje, eu e o jornalista Antero Paz de Barros estamos recebendo a presidente do movimento Agroligadas, Geni Schenkel. Muito obrigado pela sua presença, Geni. O movimento Agroligadas é um movimento que reúne várias mulheres ligadas ao agronegócio. É uma experiência, inclusive, que elas têm um programa de rádio semanal, um podcast, em que divulgam as ideias do movimento das agroligadas, os princípios que regem esse movimento que reúne hoje 750 mulheres ligadas ao agronegócio. Dona Geni Schenkel, muito obrigado pela sua participação e eu queria, obviamente, começar sobre o que motivou abrir esse caminho, construir esse movimento, realizar essa união das mulheres do agronegócio. É um prazer recebê-la. Bom, Pedro, é um prazer estar aqui também, falando do Movimento Agroligadas, né? Pedro e Antero, muito obrigado pelo convite. É uma paixão falar sobre esse movimento e hoje, para mim, também é uma paixão falar sobre o agro. Eu vou começar falando que eu sou fisioterapeuta de formação, não era, né, desse mundo agro. Sou casada com um engenheiro agrônomo há bastante tempo e produtor rural. Mas, apesar dele estar sempre em contato com o agro, eu nunca quis entrar nesse meio, nunca me interessei por isso, né? Até Alexandre, meu marido, assumiu uma associação de muita importância aqui para o nosso estado, que é a AMPA, né? Associação dos Produtores de Algodão do Estado. E aí a gente, então, decidiu, eu falo sempre que eu decidi assumir com ele essa associação, porque a gente foi de Malicuia para Cuiabá, eu e minhas crianças, né? Que na época eram pequenos. E aí, durante esses 3 anos da associação, eu não conseguia mais trabalhar como fisioterapeuta, porque eu também estava tendo que exercer mais o meu papel de mãe, ser mais presente, porque a Alexandre deixou um pouco de estar tão presente pela associação e por a gente estar fazendo essa ponte aérea Campo Verde-Cuiabá, né, toda semana. Então, eu comecei a participar mais com ele. Eu comecei a ir mais nos encontros que ele ia, em alguns eventos lá na associação. Comecei a conhecer mulheres do agro, mulheres que já tinham muita experiência, mulheres que estavam começando ali a trabalhar na associação. E comecei a conversar também mais com as esposas. E percebi que naquele instante que a gente estava sofrendo, foi em 2018 isso, quando ele assumiu, 2017. Quando, naquele momento que ele assumiu a associação, a gente estava sendo muito atacado, o agronegócio estava sendo muito massacrado por aquele PL que estava sendo votado lá em Brasília dos defensivos agrícolas, né? Estava tendo uma votação para renovar para ter novos defensivos agrícolas e a população entendeu que a gente estava querendo colocar mais veneno no prato deles. E aí eu lembro desse meme que saía, né, de veneno, associando ao agricultor, e aquilo começou a me incomodar e eu percebi que as mulheres também que estavam ali ligadas estavam se incomodando. E então eu conversando com o Alexandre, eu falei para ele, precisamos informar essas mulheres, porque eu tô aqui do seu lado e eu sinto que eu não sei nem metade das coisas, né? Então, para ter uma conversa, com quem não entendia, eu sentia que eu ficava sempre para trás, né? Eu não conseguia ter um diálogo, sempre a pessoa me ganhava no diálogo, e eu via que não era daquela forma, mas eu não conseguia ir para frente. E então, por isso, eu idealizei a primeira reunião do Movimento Agroligadas, né? Que foi um encontro, foi um chá da tarde, onde a gente passou a tarde inteira conversando sobre o PL dos defensivos agrícolas, conversamos sobre a ação do defensivo agrícola na lavoura, qual quantidade que esse defensivo chegava na nossa mesa. A gente entendeu todo o processo ali que nunca tinham falado isso para a gente. Veio pessoas muito capacitadas falar para a gente,
veio o pessoal da política lá de Brasília, da Frente Parlamentar, falar sobre o PL, veio o pessoal da Andef, que na época era Andef, hoje é Crop Life, né, que era dos defensivos, Associação Nacional dos Defensivos Agrícolas. Então, a gente saiu com muito conhecimento, sabe? Muito rica e com muita vontade de contar para todo mundo aquilo que a gente tinha aprendido. E por isso o movimento surgiu. Eu coloquei agroligadas nessa primeira reunião porque eu não queria que chamasse Mulheres do Agro, Mato Grosso, ou Mulheres do Agro, né? Como estava tendo tantos. E eu lembro que veio esse nome agroligadas na minha cabeça porque, né, a gente tinha que estar ligada no assunto, tinha que entender tudo, e a gente era do agro. Então, aí eu uni os dois nomes e ficou agroligadas e colou, e todo mundo... isso foi em agosto, Pedro, que começou essa primeira reunião. Que ano? Agosto de 2018. Tá. E dezembro de 2018, a gente já tinha mais de 50 mulheres. A primeira, mais de 150 mulheres. A primeira reunião eu tive 40 mulheres, só. E aí uma foi chamando a outra, foi falando para outra, e quando eu vi aquele grupo de WhatsApp, já tinha mulheres de todo lugar do Brasil. E aí foi crescendo, né? Foi só aumentando, eu comecei a sentir uma pressão das mulheres, porque não existia nenhum movimento organizado de mulheres do agro aqui do Mato Grosso, primeiro, né? E já existiam outros em outros estados, mas aí a partir daí eu comecei a sentir essa pressão das mulheres, vamos fazer alguma coisa, vamos organizar. E naquele momento eu estava ainda trabalhando como fisioterapeuta, né, sendo muito presente lá em casa, e aí surgiu as agroligadas e fez uma reviravolta na minha vida e eu precisei decidir, então, o que eu ia tocar mesmo, né? Eu decidi parar de exercer a minha profissão, me dedicar mais à minha família e me dedicar ao movimento Agroligadas. E aí surgiu essa paixão maluca aí pelo agro, essa vontade de querer ajudar a mudar a comunicação, porque hoje, depois daquele momento, né, eu reuni algumas mulheres, algumas lideranças que eu achei que fosse forte no nosso estado, e para estar comigo e organizar esse movimento. E aí a gente fez consultoria de negócios, a gente desde o começo quis que fosse organizado, que fosse um movimento sério. E aí a gente definiu propósito, missão, valores, começou a produzir produtos, né, com o nome Agroligadas, as mulheres ficaram doidas, todo mundo queria os produtos, né, nem sabiam o que era o movimento, mas queriam estar ali participando e sentir parte de alguma coisa, né. Geni, o Agroligadas, então, é um movimento que nasce embrionariamente em Mato Grosso. Isso. Ele nasce em Mato Grosso. E hoje ele é um movimento nacional? Ele é um movimento nacional. Vocês se reúnem periodicamente, com pautas? Como é que é esse movimento orgânico do Agroligadas? Sim, a gente hoje tem uma diretoria de 13 mulheres, que é a diretoria do Movimento Nacional, né? A gente chama assim. Então, eu mais essas 12 mulheres, todo mês a gente tem uma reunião mensal, onde a gente organiza o mês. Então, desde do marketing do nosso Instagram, Facebook, né, das ações que a gente faz online, até as ações que as nossas meninas, nossas mulheres estão fazendo em suas cidades. Hoje, a gente distribuiu, aliás, desde o ano passado, a gente estava constituindo núcleos de mulheres agroligadas, porque essas mulheres que estão fazendo parte do movimento queriam fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui no Mato Grosso. Então, a gente decidiu organizar essas mulheres também, né? A gente já sabia como era o início e como a gente tinha que fazer. Então, a gente reuniu essas mulheres que gostariam de ser agroligadas nos seus municípios e constituímos os núcleos. Então, hoje a gente tem, eu acho que 12 núcleos, alguns ainda em formação, espalhados pelo Brasil todo. A gente tem 4 fora do estado, que é Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Os outros são todos aqui dentro do estado, né? Desde Sapezal até Confresa. Então, essas mulheres hoje são coordenadoras dos seus núcleos. Como a gente aqui tem a nossa diretoria, elas têm a diretoria delas. E elas promovem ações referente à educação e à comunicação, assim como a gente faz aqui. Então, a gente tem algumas ações que a gente já promoveu e que a gente passa para elas já toda desenhada, projetada. Se elas quiserem fazer a mesma ação dentro do município, elas também fazem. E elas também têm a liberdade de promover
e planejar ações e projetar ações que se encaixam ali no seu município. O que a gente sempre pede para elas, né, isso é como se fosse uma regra do nosso movimento, é que elas estejam falando com a prefeitura, sindicato rural, com as pessoas que têm envolvimento com a comunidade, porque a gente quer transformar a comunidade, né? Nossa intenção, desde o início, é levar a realidade do agro, gerando aí aproximação entre o campo e a cidade. Então, por isso que a gente pede para elas sempre estar junto e mostrando quem somos nós e que a gente está ali para ajudar, para dar a mão e para mostrar como que é o agronegócio na sua cidade, né? Geni, então, a primeira coisa é assim, não há uma preocupação do movimento Agroligadas na questão do feminismo. A questão do movimento Agroligadas é de fazer uma campanha de comunicação sobre os fazeres, como é feito o agronegócio, como ele faz parte das comunidades da vida na sociedade brasileira, e especialmente nas cidades onde o setor do agronegócio é muito forte. Por que as agroligadas não estão preocupadas com o feminismo? As mulheres estão satisfeitas com essa realidade de gênero do mundo rural? Então, Pedro, a gente desde o início, como eu te falei, eu escolhi mulheres fortes, líderes, né, que já estavam ali muito presentes no agronegócio, mesmo no seu negócio ou dentro de uma associação. E desde o início a gente falou assim, a gente pensava assim, a gente já está com tudo, assim, a gente tem tudo na mão, a gente já tem o empoderamento que falam que a gente tem que buscar, né? A gente já tem isso, então, e já existem outros grupos que fazem isso. Então, o que a gente quer? Desde, assim, como começou esse movimento, né? O porquê começou? Começou porque a gente sentia que existia uma falha na comunicação do agro, com o agro e fora do agro. Então, por isso que a gente começou e é em cima disso que a gente vai trabalhar. E por isso que a gente desenhou o nosso propósito e missão, que a gente fala que é conectar o campo e a cidade através da comunicação e educação. Então, a gente só trabalha em cima desses dois pilares, que é comunicação e educação. Tudo que está envolvido com isso, a gente está junto. Fora isso, a gente estuda, pensa, mas quase nunca a gente está junto. Você começou a sua resposta na primeira pergunta do Pedro Pinto, falando da questão do agrotóxico, né? Que havia uma divulgação que era deletéria, que era ruim para o agro, mostrando que estava sendo colocado mais veneno na mesa dos brasileiros. Aí vocês foram estudar, tiveram palestras, etc. e tal. Eu perguntaria o seguinte, qual que é a realidade hoje? Qual que é a compreensão que vocês têm? É possível diminuir esse nível de agrotóxico? E falo isso, inclusive, não sei se você conhece, uma pesquisa feita por um formando da Universidade Federal de Mato Grosso. Essa pesquisa foi coordenada por um médico por nome Vanderlei Pignatti, que constatou que em Lucas do Rio Verde havia realmente a possibilidade de estar sendo transmitido agrotóxico, inclusive para os bebês, através da amamentação das mães, dado o nível de agrotóxico jogado sobre as terras. Que conclusão que vocês têm hoje, depois desses estudos todos? Então, Antero, isso dá pano para manga, né? Falar sobre isso. O que eu entendo, né? E até me coloco como leiga até para falar sobre isso, mas o que eu vejo, percebo, escutei até hoje sobre isso é o seguinte. O primeiro que, assim, eu vou falar que a gente sempre fala quando alguém fala agrotóxico, que não é essa palavra que a gente gosta de usar, né? E ela, inclusive, foi alterada também, se eu não me engano, para defensivo agrícola. Porque o defensivo agrícola, ele está ali para ajudar a gente defender o nosso produto que a gente está lá na lavoura plantando, né? E cuidando com tanto carinho para que ele produza muito mais. E ele está ali para auxiliar que a nossa produção seja melhor, seja maior, e é como se fosse assim, o médico apresentando uma dosagem de um remédio que a gente precise, né? E é exatamente assim que funciona o defensivo. O agrônomo, que precisa de uma receita assinada por ele para a gente usar, dá a dosagem correta do defensivo para ser usado na lavoura. Então,
Não se pode usar mais que isso, não é permitido se usar mais que isso, e se usar mais que isso, a lavoura vai dar prejuízo, né? Então, além de o defensivo agrícola ter um preço muito alto, né? Nenhum produtor rural vai gastar, jogar o veneno ou agrotóxico defensivo agrícola na sua lavoura rolé. Ninguém vai fazer isso por livre e espontânea vontade ou só para prejudicar o consumidor, que também é a gente, né? Porque a gente também consome esses produtos, a gente não diferencia o produto do produtor rural e o produto do consumidor que está lá no mercado comprando, né? Então, é uma explicação minha, leiga, que eu vejo e entendo assim, e que eu sempre falo para alguém quando alguém pergunta isso. E sobre esses estudos, o que a gente sempre olha é que não tem nada comprovando esses estudos, não tem nenhuma... Como é que eu falo? Nem nada de pesquisa séria comprovando que isso é correto, que esses estudos são corretos. O que vem por trás, e que eu sempre converso até com o Alexandre, que está sempre envolvido nisso, é que essa região ali do norte, que eles fazem sempre o estudo ali por essa região, tem mais entrada no Hospital do Câncer lá de Barretos, né? Ou os que estão mais... Porque eles se embasam nessas entradas, né? De pessoas doentes de câncer nesses hospitais. É mais próximo de Barretos do que o nosso hospital aqui base de Cuiabá. Então, óbvio que vai dar lá em Barretos uma entrada no Mato Grosso muito maior, né, de câncer do que aqui em Cuiabá. Eu não tenho muito embasamento para falar sobre isso, mas eu estou sempre conversando e o que a gente conversa é que essas pesquisas não são tão corretas, não tem uma pesquisadora por trás séria, né, que confirme isso. E aí tem essa questão também do deslocamento, né, do pessoal do norte lá para São Paulo, no hospital. Geni, é assim, são duas ações, uma de comunicação e a outra de educação. Na comunicação, existe um problema, a meu ver, de origem. Da questão do agronegócio, das entidades do agronegócio, não trabalharem uma ideia de estima, a ideia de que a sociedade estime quem trabalha no campo e que estime esse trabalho de sol a sol na produção. Esse é um problema de comunicação que eu considero grave de todas as entidades, sejam elas ligadas à soja ou ao algodão, porque coloca da seguinte maneira: olha, se não for a gente, vocês não comem. Se não for a gente, vocês vão mastigar terra, como tem até uma música sertaneja famosa aí, né? Como é que se faz isso? Quer dizer, o movimento das agroligadas é mais um movimento para ter vozes femininas, mas reproduzindo essa ideia entre o campo e cidade, nós somos melhores do que vocês. Eu vou dar só um exemplo. Uma campanha de combate à queimada da ProSoja, que a campanha basicamente diz assim, ó, nós, os produtores, não queimamos. Quem queimam são vocês. E aparece a cena, não sei se você viu esse vídeo, de uma mulher na loja colocando gasolina, que até fez uma paródia, serviu de paródia, porque é polêmica, a louca da loja, e é uma mulher, não é? Não, lá na cidade o pessoal queima o negócio, a gente cuida bem. Essa coisa, assim, desse tipo de comunicação cria ligação com a cidade, com as cidades, por exemplo, que não tem o agronegócio forte, eu estou falando de grandes centros urbanos, quer dizer, só continua o estigma, não muda, continua tendo um preconceito de produtores que queimam, que colocam veneno. É bacana chamar o defensivo, mas antigamente era veneno, virou agrotóxico e agora é defensivo, mas continua com esse estigma. Eu queria a sua opinião sobre isso. Então, Pedro, a gente falava desde o início que o nosso tipo de comunicação ia ser diferente disso. Isso também machucava a gente. Falar que a gente carregava o Brasil nas costas, essas coisas a gente não gosta muito e a gente não reproduz isso. E isso a gente bate duro nas meninas, porque isso vem do produtor conservador, né? Daquele produtor mais antigo. Essa nova geração que está vindo agora não faz. As que fazem estão assim, seguindo aquela cabeça ou estão aquela linha atrás do pai ou do avô que sempre falou e estão só repetindo isso. Mas desde o início a gente falou,
A nossa comunicação é empática. A gente quer aproximar o campo da cidade. Para isso, a gente não pode chegar falando que a gente está carregando o Brasil nas costas, que nós somos o PIB, né, do mundial aí, do brasileiro. Você não come. Exatamente. A gente não quer falar isso, a gente não quer replicar isso, e a gente precisa fazer com que essas mulheres entendam. Até hoje é difícil. A gente está 2 anos fazendo isso e direto a gente faz encontros para falar sobre comunicação. A gente teve uma agora em março, em comemoração ao Dia das Mulheres, foi no formato online, mas exatamente com essa ideia de mostrar para elas que a comunicação assertiva é diferente dessa que todo mundo pensa que tem que ser pá, né, agressiva, que tem que chegar e chutando o pé e falando não é assim, eu sou produtor rural, eu entendo. Mas a gente é totalmente contra, Pedro, e a gente está trabalhando sempre para que essas mulheres mudem. Mas é muito, muito difícil. Volte e meia no nosso grupo. Hoje a gente tem 3 grupos de WhatsApp das agroligadas, cheios, com a capacidade cheia de mulheres. E ali a gente se pega em muitas tirinhas, sabe, memes relacionados a isso que as mulheres replicam, né? Elas estão jogando no nosso grupo, então elas jogam nas redes sociais delas, e a gente está tentando sempre ele falar, não façam isso, não coloquem isso. Mas é bem difícil, é bem complicado. Mas aqui do lado da diretoria, todas nós entendemos e não fazemos esse tipo de comunicação, que a gente replica até nas nossas redes, é totalmente diferente disso que você falou aí. Geni, é evidente que a área rural, esse mundo rural, ele sempre foi considerado um mundo masculino, né? Nesse novo mundo rural, teve alguma dificuldade de consolidar essa ideia de, olha, mulheres, temos que ir à luta, temos que nos organizar, temos que participar, temos que dar a nossa contribuição no desenvolvimento disso? E as mulheres estão também assumindo as propriedades? O que é que você pode falar sobre isso? Eu acho que hoje a gente encontrou o nosso lugar dentro do agronegócio. E eu escuto muito das mulheres que a gente sempre esteve ali. Só que antes a gente ficava por trás, né? A gente não gostava de aparecer ou achava que não tinha necessidade de aparecer e ficava ali do lado ou por trás. Hoje a gente tem essa voz porque a gente se colocou no nosso lugar e eu acho que o parceiro, seja marido, pai, irmão, também entendeu o nosso papel ali, né? Também começou a perceber a nossa parceria junto com eles, né? Eu vou falar por mim que antes não tinha, né, essa vontade, essa ligação de estar junto ali. E hoje, né, depois disso tudo que aconteceu na minha vida, a partir do momento que eu me coloquei ali, né, no escritório, na fazenda, com vontade, querendo estar ao lado, eu senti o acolhimento, né? Lógico que existe muitos conflitos, existe também uma separação, né? Assim de, esse não é o seu papel, esse agora não. Mas eu acho que a gente encontra um jeitinho, sabe, Antero, de entrar, de se colocar, e a gente sempre acaba conseguindo o que a gente quer. Até por isso que eu acho que não existe mais esse negócio de preconceito, de falar que você é mulher e não dá conta, porque a gente dá um jeitinho de conseguir, de mostrar para todo mundo que a gente consegue e faz sim, né? Mesmo que não seja até trabalho de força bruta, vamos dizer assim, né? A gente não consegue, mas a gente dá um jeito de fazer acontecer, de conseguir pessoas que consigam fazer para a gente. Então, eu acho que a mulher não tem tempo ruim, né? Mesmo que a gente falem para a gente que a gente não dá conta, que a gente não vai fazer, a gente consegue. A gente acaba dando jeito de fazer, né? Isso é ótimo. Geni, deixa eu perguntar uma coisa. O ex-governador, ex-ministro, senador Blário Maggi, me deu uma entrevista para um trabalho acadêmico que eu desenvolvi sobre o agropolítico, que é uma categoria que eu estudei como um projeto de pesquisa. E ele me disse que as entidades eram as grandes formadoras de quadros para a política em Mato Grosso. As entidades, mais do que partidos políticos, que os partidos políticos eram coisas de ocasião, brigavam durante a eleição, mas que depois da eleição estava todo mundo junto em função da ideia do agronegócio. Muita gente no agronegócio diz que os produtores rurais têm que estar
dos dois lados do balcão, inclusive até num evento grande de uma feira em Lucas do Rio Verde, esse bordão foi usado, dos dois lados do balcão, da política e dos negócios, do agronegócio. Eu queria perguntar para você o seguinte: 2022 está chegando, já existem vários nomes, rumores, lançamentos, pré-lançamentos de mulheres ligadas ao agro como candidatas. O movimento Agroligadas, como outras entidades, vai abastecer de quadros para a campanha eleitoral do ano que vem, inclusive você? Olha, você sabe que tem acontecido várias perguntas relacionadas a isso. Eu vou te falar que eu gosto de estudar sobre política, não entendo muito, mas eu entendi que a política é necessária para a gente mudar e transformar muitas coisas que a gente gostaria. E isso também faz parte do nosso planejamento em colocar essas mulheres que estão dentro do movimento também estudando política e querendo ser lideranças políticas nas suas localidades e até mais para frente. Mas eu acho que eu ainda não me sinto preparada para isso, mas eu acho que a gente pode sim oferecer muitas mulheres e apoiar muitas mulheres para estarem à frente, sim, representando aí o Brasil, o Estado, né? Quem sabe? E eu acho que é obrigação nossa, sabe? Colocar essas mulheres aí. A gente tem lutado até para colocar as mulheres dentro das entidades, porque a gente sabe hoje que são muito poucas mulheres que estão nas entidades, até em sindicatos rurais, as mulheres não estão presentes. Aliás, eu acho que elas estão presentes, mas como eu te falei, fica ali por trás, né? Porque até para você ser uma associada do sindicato, você tem que ter uma inscrição. E a mulher, normalmente, ela está como esposa, né, do produtor rural. Então, isso algumas burocracias impedem muito das mulheres estarem lá na frente da instituição com um cargo político, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a gente vai precisar ainda alterar muita coisa para essas mulheres fortes e lideranças estarem à frente aí de muitas entidades, instituições e até chegar nas políticas aí mais sérias, né? Vamos dizer assim. Aí é uma questão de feminismo, viu? Olha aí a briga. A gente fala sempre que a gente não quer ser partidária, né? Que a gente é um movimento apartidário, mas que a política é necessária, que a gente precisa entender e sempre estar junto com os políticos, porque, como eu falei para vocês, hoje a gente entende que a gente precisa dessa força para transformar aí, né? Muitas coisas que a gente quer. Geni, ainda no aspecto da política e da política ambiental, vou lhe fazer uma pergunta que entrelaça os dois assuntos, a política e a política ambiental. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que é indiscutivelmente uma grande liderança mundial, ele tem cobrado bastante de que o Brasil olhe com mais carinho a questão do meio ambiente, né? E tem sido realmente essa cobrança muito, muito bem colocada por ele. E o presidente Joe Biden, ele tem criticado bastante o quê? A destruição da Amazônia e a devastação que ocorre em solo brasileiro. Indiscutivelmente, o presidente Bolsonaro goza de grande prestígio em Mato Grosso. Mas não é segredo para ninguém que as mentes mais lúcidas do agronegócio estão preocupadas com essa degradação ambiental. Porque os nossos produtos vão começar a não serem aceitos na Europa e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora mandaram devolver aquelas madeiras bonitas, roubadas da Amazônia brasileira e transferidas ilegalmente para lá. Não é que eles não querem a madeira é muito boa, seria ótima para eles. Mas como tem uma ilegalidade, eles recusaram isso. Então, assim, não existe no agro essa preocupação de que, se continuar essa política ambiental no Brasil, isso vai, mais dia, menos dia, acabar prejudicando o agro? Existe, com certeza existe, e eu acho que as cabeças mais inteligentes do agro já estão bolando estratégias para
acontecer isso de uma forma diferente, né? Eu acho que a política nos faz aí, nos impede um pouco, talvez, né? Mas eu acho que a gente vai encontrar uma forma, sim, disso acontecer. Eu tenho confiança que a gente vai. Está sempre nas questões do agro, em tudo que eu participo, eu escuto falar sobre isso, né? Que a gente precisa se adequar ao mundo e que a nossa produção de alimento tem que estar da forma sustentável correta para que a gente não perca aí o nosso ranking de produção. Na verdade, eu acho que a gente só vai aumentar a produção agrícola do Brasil, porque tudo que eu participo e vejo sobre isso dentro do agronegócio, a tecnologia, a inovação, está entrando assim de cabeça para que a gente aumente, melhore o produto, tenha qualidade e que ele seja mais ainda para fora, que ele vá mais ainda para fora, sabe, do Brasil. Então, eu acredito que sim, que já estão estudando, que estão conversando, já estão se mexendo para que, de alguma forma, a gente se adeque a isso, viu, Antero? Agora, Geni, nada pessoal é o nome do programa e a pergunta agora que eu te faço. Qual é a explicação para que os produtores rurais, especialmente de Mato Grosso, tratem com tanta idolatria a figura do presidente Bolsonaro? O que o presidente Bolsonaro tem de tão bom para o agronegócio e para o produtor rural? Ave Maria, o que eu vou falar sobre isso? Por isso não é nada pessoal, né? Tá vendo? Olha, Pedro, eu vou te falar que eu não sei explicar isso para você, porque eu também vejo de uma forma muito assim devocional esse presidente, não só pelo agronegócio. A população muito devota, sabe, ao presidente. Eu também não consigo entender o porquê disso. Eu, né, como pessoa que vota, né, te digo isso. Porque eu nem sei se eu posso dizer isso, eu votei no Bolsonaro, mas por falta de opção. Não era o meu voto escolhido por ele, eu não queria votar nele, mas por falta de opção votei nele. E eu não sei como vai ser daqui para frente, né? Eu não sei como que vai ser. E eu não sei te explicar essa devoção que o pessoal do agro tem. Eu acredito que seja... Eu coloco, né, a minha opinião pessoal, eu acredito que seja muito pela nossa ministra da Agricultura, que eu acho que ela é uma ministra muito engajada, que conseguiu, assim, trazer os produtores rurais mais para perto, por ela ser a pessoa que ela é, por ela ser mulher, por ela ter esse jeitinho de conseguir trazer todo mundo e conquistar, né, muita coisa que ela conquistou. Então, eu acredito que seja por isso. Mas eu não consigo te afirmar isso, até porque eu também acho, da mesma forma que você, que é muita devoção, né, por uma pessoa que eu não concordo também com muitas coisas que são feitas, faladas, né, por aí. Geni, o agro, com essa pergunta eu vou encerrar minha participação. O agro, entre parênteses, na questão pecuaristas, o agro dá um grande exemplo. Inclusive, Mato Grosso agora está ficando livre da febre aftosa. Pelo menos uma parte do território mato-grossense já está se liberando da questão da vacinação da febre aftosa. O que mostra claramente que o agro, apesar de ter essa devoção ao presidente Bolsonaro em Mato Grosso, né, que o agro é a favor da vacina. Eu gostaria de saber a sua opinião e com essa pergunta eu encerro os meus questionamentos agradecendo a sua presença aí. Será? E para humanos, né? Para bois e para humanos. Eu não vou saber te responder essa pergunta, Antero. Não sei, eu estou aqui pensando numa resposta possível, mas eu acho que eu não vou conseguir te responder ela. Até porque eu não sei, eu acho que eu não vou ter muita capacidade para responder, porque eu não tenho muito contato, né, com pecuaristas, eu não estou muito presente lendo, assim, o que eu leio é muito por cima, então eu não vou conseguir te responder isso, me desculpa. Geni, a gente quer te agradecer. O que você achou de participar do Nada Pessoal? Achei muito legal. Nossa, me senti em saias justas às vezes. Mas é muito bom. Só um detalhe. Podia ter deixado a criança aparecer. Quem que é? Meu caçula, Pedro. Eu já estou em casa, né? É Pedro? Então, gente fina.
Pedro. É que se eu deixasse, ele não ia sair daqui, ia querer conversar com vocês, porque toda vez que eu deixo, ele fica aqui conversando. Eu falei, não, vem, fica melhor ficar aí. Não, promete que vamos fazer um nada pessoal com o Pedro Schenkel. Ele vai adorar. Próximo vai ser só com ele. Tá bom. Muito obrigado. Conversamos aqui com a Geni Schenkel, presidente do Movimento Agroligadas. E na próxima semana estaremos com mais uma entrevista para você aqui no programa Nada Pessoal do pnbonline.com.br. Até a próxima. Nada Pessoal, com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.